Boa noite, queridos irmãos. Boa noite também os irmãos e amigos que estão online nos acompanhando pela internet. Vamos ler a palavra de Deus, Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Vamos ficar em pé para essa leitura. O irmão em casa, abra sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura dessa palavra. Abacuque 3, versículos 17, 18 e 19. Diz assim: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no dia da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da corça e me guia em segurança sobre as montanhas. Amém. Queira sentar-se, irmãos. O rei Josias morreu, seu filho Jeoacás começou a reinar, reinou pouco tempo, porque o império egípcio exigiu que ela mandava na região, então colocou outra pessoa, seu irmão, que reinou 11 anos. A Bíblia diz que ele só fez o que era errado, só fez o que desagradava ao Senhor. Foi um tempo de muita desgraça, porque o povo tinha de entregar anualmente ao Egito um imposto muito alto em prata e em ouro. O país estava muito empobrecido. A situação política, a situação nacional estava degradante. Nesse tempo, o Senhor levantou profetas como Jeremias, Sofonias e Abacuque. Deus sempre levanta homens de Deus, mulheres de Deus, em tempos de grande desgraça nacional. Enquanto Jeremias avisava as autoridades que se o povo não se consertasse, seria escravizado em Babilônia, Abacuque ia a Deus clamando pelo povo. Mais tarde o reino de Judá foi invadido por Babilônia, que também diminuiu o império egípcio na região. A palavra, o nome Abacuque quer dizer abraço. Tudo que sabemos sobre Abacuque está no seu livro, de apenas 3 pequenos capítulos. E pelo que entendemos, no capítulo 3, versículo 19, que nós acabamos de ler, infere-se que ele pertencia à tribo de Levi e que era um dos cantores no templo. Segundo uma tradição judaica bem antiga, Abacuque era filho daquela mulher sunamita, que Eliseu morou com ela e ela teve um filho, e o filho ficou doente e depois ficou curado, não é? Era aquele menino. É considerado um profeta em crise espiritual, por orar e não ver a resposta de Deus. Muitas vezes nós oramos e a resposta não vem rapidamente como nós esperamos. Mas nós precisamos continuar orando. Abacuque termina o seu livro confiante que Deus estava no controle de tudo. Estava tudo errado,
a nação estava numa miséria tremenda, o povo sofrendo, mas ele estava crendo que Deus estava no controle. O questionamento do profeta era o seguinte: por que o mal prospera? É para nós isso, hoje. Por que o mal prospera? Por que o pecado cresce? Por que as pessoas hoje não estão dando importância à vida cristã? Por que as pessoas estão vivendo de qualquer maneira, sem amor próprio, sem amor aos outros? Por que o pecado cresce? Abacuque orou pela nação. Precisamos orar pela nação brasileira. Eu oro pela nação brasileira e pelas autoridades todos os dias às 19 horas na sala de oração no Facebook. Todo dia. Precisamos orar pela nação brasileira, pela cidade de Itaguaí. Precisamos orar pelas autoridades. Abacuque queria saber por que as suas orações não eram respondidas. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando? O profeta se sentia um intercessor mal sucedido. Eu estou orando, a minha oração não está valendo coisa alguma. Ao invés de Abacuque afastar-se de Deus, ele queria mais de Deus. Se aproximava mais de Deus. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, que resposta eu terei à minha oração. A frase, o justo viverá da fé, Abacuque 2, versículo 4, não foi uma conclusão de Abacuque, e sim o que Deus disse a Abacuque. Foi Deus que disse a Abacuque essa frase: o justo viverá da fé. Não foi Abacuque que concluiu que o justo viverá da fé. Deus está sempre nos dizendo que vale a pena ter fé, vale a pena confiar nele, mesmo que as coisas não estejam do nosso agrado. Deus disse então a Abacuque 2, versículo 2, coloque num lugar bem grande, com letras grandes, ou seja, num outdoor, para as pessoas lerem, mesmo passando, correndo: o justo viverá pela fé. A primeira referência ao outdoor está aqui, em Abacuque. Coloca letra bem grande, num lugar visível, para que todo mundo que passe, mesmo passe correndo, possa ler: o justo viverá pela fé. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, vou continuar alegre no Senhor, mesmo quando tudo estiver ruim. O livro de Efésios é um livro recomendado para nós lermos quando tudo estiver indo de mal para pior. Precisamos ler a Bíblia, nos aproximar da Bíblia, a cada dia mais. Filipenses 4, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a contentar-me, eu aprendi a adaptar-me às circunstâncias, aos problemas que eu enfrento. Eu me alegrarei porque o Senhor é a minha salvação. Não há outro Salvador. Salmo 16, versículo 2, diz: não tenho outro bem além de ti. Quer dizer, se o Senhor não me atender, eu não tenho o que fazer. Não é? Precisamos orar ao Senhor com esse entendimento. Não tem outro bem, não tem a quem buscar. João 6,68 diz: para quem iremos nós?
Pedro disse: para quem iremos nós? Para onde iremos? Qual será a nossa saída se tu não atenderes a nossa súplica? E no 306 do cantor cristão, a primeira estrofe diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. O caminho da cruz não pode errar. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e essa é a melhor solução para os problemas da humanidade. Eu me alegrarei porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Filipenses 4, versículo 13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós mesmos não temos força alguma, mas o Senhor nos fortalece. O Senhor fará os meus pés velozes. Salmo 18 diz: Ele fez os meus pés serem tão rápidos e firmes como os pés das cobras do ar nos montes. Deus me deu firmeza quando eu andava no alto dos rochedos. Ele me preparou para a guerra e me deu força suficiente para vergar arco de bronze. É o Senhor que nos fortalece. Não somos nós mesmos. Não são aquelas frases de efeito que nós lemos todo dia na internet. É o Senhor que nos fortalece. Em 1 Reis 19, nós lemos que o profeta Elias teve uma luta também muito grande. Um outro profeta, um homem de Deus, profeta de Deus. Quantas coisas tristes o profeta passou. Havia fome em todo lugar. Então Deus o mandou para a margem de um ribeiro, e ali ele bebia a água do ribeiro, e aves do céu traziam comida para ele. Um dia, por não chover, o ribeiro secou. Bom, o ribeiro secou, Deus falou com ele: agora você vai a Sarepta, lá tem uma viúva pobre, passando uma miséria tremenda, mas eu ordenei para aquela viúva sustentar você. Agora tu vê, que coisa. Mais tarde, Elias teve medo da Jezabel, a rainha, mulher do rei Acabe. Ele quis fugir para um lugar deserto. Quantas coisas difíceis na vida de Elias, mas Deus estava sempre com ele. Em Deuteronômio 33, versículo 29, diz: ó Israel, como você é feliz, que povo é como você, você foi salvo pelo Senhor, Ele é o seu escudo que o protege, e a espada que lhe dá vitórias gloriosas. Assim seus inimigos terão de se humilhar diante de você, e você pisará os seus altares de ídolos que são adorados nos lugares altos. Se você crer, certamente andará em lugares altos. Moralmente, espiritualmente, você andará sempre em lugares altos, crendo no Senhor. Eu tive um colega de seminário, era muito pobre. Ele sempre me falava: Zair, eu sou pobre, mas eu sou filho de um rei. O Cícero sempre falava isso. Ele trabalhava numa obra no Leblon, morava em Nova Iguaçu. A gente estudava à noite no seminário, lá no Rio. Que luta aquele rapaz tinha. Terminou o seminário,
Ele foi pastorear, mas uma igreja pequena na Baixada Fluminense, mas ele fez direito, fez concurso para o Ministério do Trabalho. Ele hoje é desembargador, aposentado. Sou pobre, mas sou filho de um rei. O capítulo 3 de Abacuque é também um hino, com 4 pausas, para ser acompanhado com instrumento de corda. Dizem que há uma distância muito grande entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Deve ter um tempo ali grande de meditação, de reflexão. A oração de Abacuque é uma demonstração de fé. Abacuque tinha uma fé adulta. Não era de uma pessoa inexperiente. Não era a fé de uma pessoa, um novo convertido. Era uma pessoa que estava acostumado a viver com Deus. Ele disse, ainda que, versículo 17, Abacuque 3,17. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, ou seja, ainda que haja uma miséria total no meu país, na minha casa, na minha vida. Eu, há muito tempo, escrevi um editorial baseado nesse ainda que de Abacuque. Ainda que meus pais sejam pobres, ainda que meus pais me abandonem, ainda que meu pai abandone a casa, ainda que eu não tenha um computador, ainda que eu não tenha um celular moderno, ainda que eu não possa estudar em bons colégios, ainda que eu não possa usar roupas de marca, ainda que eu não consiga namorar, ainda que o meu namoro acabe, ainda que sofra decepções, ainda que eu nunca me case, ainda que a solidão me alcance, ainda que a depressão me atormente, ainda que me humilhem, ainda que a turma não me aceite, ainda que me critiquem por ter uma vida de oração, ainda que zombem por eu almejar uma vida consagrada, ainda que me critiquem por querer ser um crente sincero, ainda que me critiquem por ler a Bíblia diariamente, ainda que meu futuro seja incerto, ainda que fique desempregado, ainda que o trabalho me impossibilite de estudar, ainda que eu não consiga alcançar meus alvos pessoais, ainda que me critique por trabalhar muito na igreja, ainda que a minha família não queira servir a Deus, ainda que tenha limitações físicas, ainda que viva no meio de pessoas incrédulas e irreverentes, ainda que meu marido me abandone, ainda que tenha de viver com pouco dinheiro, ainda que a miséria me alcance, ainda que marginais me assaltem, ainda que meu país passe por dificuldades econômicas, ainda que eu perca a saúde, ainda que eu não possa voltar a trabalhar, ainda que as preocupações ocupem a minha mente, ainda que me critiquem por orientar meus filhos a serem crentes fiéis, ainda que crentes ao meu lado tenham uma vida impura, ainda que me achem ultrapassado por fazer o culto doméstico, ainda que me critiquem por guardar o domingo por ser o dia do Senhor, ainda que me critiquem por ser aluno da escola dominical, ainda que digam que não preciso vir ao culto de oração de quarta-feira, ainda que me critiquem por fazer parte da juventude, ainda que me digam que não devo vir à igreja aos domingos de manhã e à noite, ainda que tentem me convencer a não entregar o dízimo do Senhor, ainda que a velhice me alcance, ainda que sinta a morte se aproximar. Versículo 18 diz, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Abacuque nos ensina que a nossa fé é para viver e não para conseguir.
coisas. Abacuque termina seu livro falando sobre a alegria de crer. Eu me alegrarei no Senhor. 3 capítulos apenas. Abacuque consegue levantar o ânimo de qualquer crente, de qualquer servo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos. Há uma pessoa conosco que deseja crer em Deus dessa maneira, confiar, entregar a sua vida totalmente ao Senhor, desse modo que nós lemos em Abacuque. Pode levantar o seu braço. Quero orar. Deus abençoe, irmã. Há mais alguém? Pode levantar a mão. Alguém em casa, ao alcance pela internet, se deseja se entregar a Jesus de toda a sua alma, de todo o coração, escreva aí no chat da nossa igreja: eu estou aceitando Jesus nesta hora. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra antiga, de milhares de anos, mas totalmente atual para as nossas vidas hoje. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos alegres, apesar das circunstâncias, ainda que tantas coisas desagradáveis nos aconteçam. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos alegrarmos em Ti, porque nós sabemos, Senhor Deus, que Tu não dormes, que Tu és sábio, e que Tu sabes, Senhor Deus, perfeitamente como cuidar dos Seus filhos. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento da nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Consola o Zezinho que perdeu a esposa. Consola a irmã Ângela que perdeu o esposo. Alegra, Senhor Deus, os teus servos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.